Meus amigos, aconteceu aquilo que a gente menos queria para João Fonseca em Wimbledon. João Fonseca foi superado por Roman Safiullin, o russo, que é ranking 132 da ATP. E eu queria conversar com vocês, dar uma olhada aqui em alguns números dessa partida para a gente entender um pouquinho melhor o que é que aconteceu, ver também a situação de ranking de João Fonseca e também dar uma olhada nos próximos torneios que ele deve disputar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos números da partida, olhar pelo menos os números que foram mais relevantes e opinar um pouquinho sobre aquilo que aconteceu. Antes de tudo, como sempre, queria pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar um like, deixe um comentário dando a sua opinião. Para mim, isso é muito importante, ter essa interação com todos vocês. E bora que bora. João Fonseca, ranking ATP número 27, enfrentou Roman Safiullin, número 132 do ranking ATP. Está subindo algumas posições, inclusive com essa boa campanha em Wimbledon. Mas o fato é que muitas das coisas que eu acabei falando com vocês ontem, que o João poderia fazer para poder colocar pressão no russo, ele acabou não conseguindo fazer, e muito também daquilo que eu falei que é característica do Safiullin, ele acabou confirmando. O primeiro aspecto que eu acho que eu bati muito nessa tecla no vídeo de pré-jogo, que foi realmente um fator divisor aqui nessa partida do João Fonseca, é no aspecto do saque. O João, diante do Agu, conseguiu 14 aces, inclusive um número bastante expressivo, uma das partidas que ele mais conseguiu aces aí desde que ele se tornou profissional. Na segunda partida, diante do De Jong, o João conseguiu 11 aces, porém, na partida diante do Safiullin, como nós vemos aqui na tela, João conseguiu somente 4 aces, não conseguiu pressionar muito bem o russo, não conseguiu manter o mesmo nível de saque, inclusive a média do primeiro serviço do João foi de somente 190 km por hora. Nas partidas anteriores ele tinha voltado a sacar acima de 200, 210, inclusive em determinados momentos acima de 220 km por hora. Isso já é um bom termômetro para a gente ler que o João Fonseca ele não conseguiu se sentir tão bem em quadra, e aí eu não sei se entra algum tipo de desconforto físico, se entra algum aspecto de desgaste por conta das duas partidas anteriores, apesar de que se o aspecto de desgaste fosse falar mais alto, o Safiullin tinha muito mais motivos para poder estar desgastado, porque ele já vem do quali e de 2 partidas de 5 sets, ou seja, ele vem de uma sequência aí de 5 partidas na grama, mas o fato é que o João não conseguiu manter aquilo que ele vinha mantendo nas partidas anteriores de Wimbledon, e isso acabou lhe cobrando um preço caro, porque o João foi dominado do início ao fim da partida, para não dizer que foi 100% dominado. Nos games iniciais do primeiro set, o João chegou a ter uma sequência de breakpoints a favor, acredito que estava 15-40 para o Safiullin, e aí o João parece que tentou se soltar um pouquinho para ver se conseguia confirmar a quebra, mas o fato é que ele não conseguiu confirmar essa quebra, e a partir daí entra outro aspecto que eu comentei muito forte relacionado ao russo. Quando ele está em uma partida que ele percebe que alguma brecha foi dada e que ele precisa pegar, capitalizar aquela brecha que lhe foi dada, de fato ele acaba crescendo muito. E hoje o que nós vimos do Safiullin foi uma partida digna de um top 15, top 10 do mundo. Eu diria, inclusive, para não dizer que essa é uma visão de torcedor, houve uma transmissão inglesa de Wimbledon que estava comentando que tem dias que o adversário realmente está performando em um nível completamente fora do normal. Eles falaram que o Safiullin estava realmente performando muito acima daquilo que ele normalmente performa, e de fato foi isso que aconteceu. Ele jogou um tênis extremamente de alto padrão, e unido a esse fato, João Fonseca jogou um tênis muito abaixo daquilo que habitualmente ele joga. E aí o João realmente, se a gente invertesse aqui os rankings, seria uma partida completamente plausível. Parecia que o Safiullin era o número 27 e que João Fonseca era o número 132. Aqui temos alguns outros números que acabam também demonstrando muito o nível de dominância. João Fonseca só conseguiu confirmar 61% dos pontos através do primeiro saque, enquanto o Safiullin conseguiu 80%. Pessoal, a média dos jogadores tops aí do circuito é acima de 70%. Se o Safiullin conseguiu 80% dos pontos com o primeiro serviço,
realmente isso demonstra um massacre. Essa é a palavra que a gente pode dizer. Com o segundo serviço, o Safiullin conseguiu mais da metade dos pontos, 52%, enquanto João Fonseca ficou bem abaixo aí da metade dos pontos, 10 bolas de 24, ou seja, 42%. Realmente, se nós formos olhar aqui todos os números que estão sendo apresentados para a gente, o João ficou abaixo em tudo. Em retorno também, obviamente, da evolução, é um aspecto que o João estava evoluindo muito bem. Na partida diante do Bautista Agut, na partida diante do De Jong, eu cheguei a elogiar aqui, porque de fato nós sabemos como a devolução é muito importante para a grama. Na partida de hoje, o João não conseguiu repetir, devolveu 20%, conseguiu 20% dos pontos de retorno no primeiro serviço do Safiullin, um número extremamente abaixo, breakpoints convertidos 0 de 5 para João Fonseca, enquanto o Safiullin teve 15 chances de quebra, isso é muito, e ele ainda assim converteu 4. O João deu muitas brechas na partida, havia espaço para a partida ser vencida pelo russo com uma tranquilidade ainda maior, lembrando que foi um duplo 6-3, ou seja, caberia em determinados sets ali um 6-1, 6-2, quem sabe, número de winners, que normalmente é um termômetro para a gente entender aquilo que João Fonseca faz em quadra. Ele deu 32 winners e 24 erros não forçados, enquanto o Safiullin 41 winners, quase 10 winners a mais que o João, e ainda assim cometeu menos erros não forçados. Enfim, no geral, realmente uma partida de níveis muito diferentes. O Safiullin, eu imagino que realmente o aspecto da experiência dele já ter jogado outras edições de Wimbledon, inclusive já tendo chegado às quartas de final, pesou bastante, e o João ficou bastante a desejar. Mas é importante a gente ressaltar alguns pontos também. Nesse momento, inclusive, Rafa Roda está jogando diante do japonês Mochizuki. Inclusive eu estou assistindo essa partida aqui no momento e ele também está perdendo. É claro que o Roda, a gente sabe que é encardido, ele costuma voltar nas partidas que ele está perdendo, mas o fato é que não tem mais bobo. Ontem o Mensik perdeu para o Dimitrov, enfim, o Ben Shelton perdeu para o finlandês, número 140 do mundo, e o João faz parte agora dessa lista aí das zebras que estão acontecendo em Wimbledon. Agora ele vai voltar para o Rio para jogar o UTS, onde ele vai jogar contra o Kyrgios, e depois ele deve jogar a gira de quadra dura aí nos Estados Unidos. Eu imagino que agora vai começar a parte da temporada que é a favorita do João, que realmente é a superfície que ele está mais confortável, mas o fato é que com o passar da temporada, nós estamos vendo o João começar a entrar em uma zona de pressão, porque ele não consegue acrescentar tantos pontos no ranking dele. Agora mesmo em Wimbledon ele volta para casa praticamente zerado, porque ele defende os pontos que ele tinha para defender do ano passado, e está se aproximando aí o ATP 500 da Basileia, onde o João tem 500 pontos para defender. Se ele não conseguir repetir o título, ele vai cair bastante no ranking. Pode ser que ele fique fora aí, quem sabe, do top 30, do top 40. E o ideal era que ele tivesse conseguindo acrescentar 50, 100, 200 pontos a cada torneio, para não ficar tão dependente assim da defesa de pontos na Basileia. Aqui, inclusive, a gente pode dar uma olhada no ranking de momento do João. O João está número 27 do mundo. Nesse momento, Rinderknecht está jogando diante do Djokovic. Está sendo uma partida jogada, pelo menos até nesse momento. Então, existe a possibilidade do João ser ultrapassado pelo Rinderknecht. Outros nomes que estariam mais na iminência de passar o João, do Humbert até o Arnaud, já estão eliminados, e os Isobergs, e aqui ainda está demonstrando um certo perigo. Então, meus amigos, vamos ficar de olho. Existe a possibilidade do João perder mais algumas posições no ranking, e agora vamos aguardar os próximos passos do João. Lembrando que eu sempre trago vídeos aqui quando existem confirmações dos próximos torneios, então se inscreve no nosso canal, deixa um like para poder acompanhar os próximos passos do João. Lembrando que a partir da próxima semana temos o Wimbledon Juniors e eu farei a cobertura da performance dos brasileiros e das brasileiras aqui, com um foco maior, claro, no Guto, Léo Storck, Naná e Vitória Barros. Então é isso, um abração para todo mundo e tchau, tchau.